Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar o quê? Carteira de ações para iniciantes. Quais são os principais pontos aí que o iniciante deve levar em consideração a começar a montar sua carteira de ações? E também no final do vídeo eu trouxe aqui algumas empresas que eu hoje investiria, pensando aí se eu estivesse começando hoje a montar uma carteira para iniciantes aí de ações, tá bom? Agora, quero pedir para você, aperte o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, já me ajuda muito a manter esse canal gratuito, né? Se você sair daqui sem apertar o botão de curtir, acaba que me prejudica muito, tá bom? Então aperta o botãozinho, é de graça e me ajuda bastante. Mas, vamos lá! Como começar a montar uma carteira de ações para iniciantes? E o que é uma carteira de ações? Bom, nada mais é do que um conjunto de ações aí que você vai montar por setores ou determinada quantidade dentro da sua carteira, né? E o mais importante, é fundamental, guarda essa palavra aí para sempre, diversificação. Você precisa diversificar sempre o seu patrimônio. Você pode colocar um percentual em renda fixa, ações brasileiras, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários e até mesmo dentro da sua carteira de ações, você deve diversificar por setores bem diferentes, tá? Imagine você que você tem uma commodity, uma ação de petróleo, né? O petróleo, uma hora ele tá caro, uma hora ele tá barato e isso bate na lucratividade das empresas. Construção civil também, taxa de juros tá alta, como estamos passando agora, as empresas tendem a vender menos. Isso bate na lucratividade das empresas, né? E as ações despencam na bolsa de valores. Então você tem que equilibrar a sua carteira diversificando e protegendo os seus investimentos. Outros passos importantes. Pô, tô começando agora, né? Você não vai colocar 80% do teu patrimônio em ações, né? Então comece devagar. Você tem que entender qual é o teu perfil de investidor, né? Você aceita muito risco? Opa, tem ações que oferecem muito mais risco, tem ações que oferecem menos risco, né? Tô começando agora, o ideal é o quê? Comece com um pouco percentual. Pô, tá começando agora, coloca 10, 20% do seu patrimônio total em ações. E aí você vai entendendo como funciona melhor o mercado, né? E se você se sentir apto ou apta, né, mais seguro ou segura, você vai aumentando esse percentual. Então é importante você entender qual é o teu perfil de investidor. Porque tem muito iniciante que começa a investir na bolsa de valores e aí quando tem uma caída de uma ação de 20% em uma semana, o cara acha que acabou ali, que não é mais para ele a bolsa de valores. E aí acaba vendendo, fazendo mau negócio, né? Tem que entender que o investimento é para longo prazo. Então, começando com pouco percentual, entendendo como funciona, vai ajudar você que está iniciando. Outro ponto importante, entender como funciona o mercado. Eu não estou falando aqui para você entrar numa faculdade de economia, entender todos os gráficos, não, né? Mas comece a entender como funciona o mercado. Opa, a bolsa de valores subiu esses dias, o que aconteceu? O que está acontecendo na economia brasileira? É importante que você tenha uma noção macro do mercado para poder investir aí em ações, mesmo que esteja começando a investir hoje. Encontrar boas ações, mais um passo importante. A gente não pode investir em empresas que estão super alavancadas ou super endividadas, empresas que estão dando prejuízo. Você quer ser sócio, por exemplo, de uma padaria que vem dando prejuízo nos últimos 3 anos? Você acha que você seria o santo milagroso e essa padaria ia virar para lucro, né? Ia começar a dar lucro do dia para a noite? Bom, se você é acionista minoritário, bem pequenininho da empresa, né? Sugiro a você que invista em empresas que dão lucro. Então, começando por aí, não é um bicho de 7 cabeças, eu vou inclusive abrir algumas empresas com você aqui, te ensinar alguns indicadores para que você já comece a fazer os seus estudos e a sua lição de casa. E antes de trazer aqui a carteira que eu prometi para vocês, bom, se você gosta de ações, fundos imobiliários, investimentos, até mesmo renda fixa, vem aqui em cima, já se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que você nunca perca nenhum conteúdo que eu posto aqui para você. Como é que eu começaria montando aqui a minha carteira se eu estivesse iniciando hoje aí a investir em ações aqui no Brasil? Fato é, eu já expliquei para você, que tá dando aquela começada, pô, tô entrando ali, é igual a piscina gelada. Coloca o dedinho ali na água, vai entrando devagarzinho. Se for de cabeça, você pode se dar mal. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar a investir em empresas mais perenes, empresas que dão lucro, que têm baixo endividamento, setores que já são muito consolidados na bolsa. E vamos evitar aquelas empresas que têm muita dívida, que são apostas do mercado, porque o amigo falou que vai valorizar muito, como a Oi, como a Via Varejo, enfim. Então,
vamos jogar aqui com feijão com arroz, né? Vamos fazer o simples e bem feito, tá? Então nós vamos começar aqui por uma belíssima de uma seguradora, que é a Porto Seguro. E todo mundo hoje precisa de algum tipo de seguro. Ou é o seguro para o celular, porque tem muito assalto, ou é o seguro do carro, ou é o seguro de saúde. Enfim, aqui no Brasil, infelizmente, nós dependemos das seguradoras. E elas ganham muito dinheiro. Por quê? Quando a gente compra um seguro, a gente não pretende usar esse seguro. Imagine você que você colocou o seguro na sua casa ou no seu carro. Você não quer bater o seu carro, você não quer que roubem sua casa, né? Então você paga a mensalidade para a seguradora e teoricamente ela está guardando esse dinheiro aonde? Em renda fixa. E esse rendimento em renda fixa gera muitos juros e receitas para as seguradoras, né? Ela só vai se descapitalizar quando tiver um sinistro, ou seja, ela tem que pagar o carro ou alguém assaltou sua casa, ela vai cobrir isso daí. Mas no grande montante as pessoas pagam para não usar, então ela pega todo o nosso dinheiro, coloca em renda fixa. Renda fixa hoje no Brasil está pagando Selic 13,75, então você imagina a lucratividade aí das seguradoras, que inclusive se valorizaram muito nas últimas semanas. Então a primeira ação que eu trago aqui para você é a Porto Seguro. E aí já vou aqui te apresentar quem é a Porto Seguro. A Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros, além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes. Na área de seguro automotivo, a Porto Seguro detém 27% do market share. No seguro patrimonial, ela ocupa 10% do mercado. Seguros de saúde e odontologia também são representativos para a companhia, que tem 3% de market share. Ela também ocupa 2,5% do mercado de seguros de vida. Bom, você tá vendo aí, né? Porto Seguro é uma empresa gigantesca, é líder hoje no mercado, tanto de automóveis como de residências em relação aos seguros, e fatura muito dinheiro, mas eu vou mostrar aqui para você como você deve analisar uma empresa, né? Vamos colocar aqui pelo menos os indicadores básicos para você já fazer a lição de casa. Vamos abrir aqui no Investidor 10, a Porto Seguro, código PSSA3, né? A cotação hoje de uma ação está em R$ 27,05, teve 36,07% de valorização nos últimos 12 meses, valorizou muito acima da renda fixa, está com um PL de 15,41. Volta para mim, eu vou te explicar aqui o que é o PL, que é o preço sobre lucro, tá? Imagine você que a empresa repita o lucro do passado que ela obteve nos últimos anos para o futuro. Demoraria cerca de 15 anos aqui para você recuperar 100% do capital que você investiu, tá? PVP 1,65. O que significa? É o preço sobre valor patrimonial. Imagine você, né, que nós estamos comprando uma casa. Vamos colocar um exemplo muito simples aqui. Essa casa ela vale 100. Tá certo? Se eu estiver te vendendo ela por 90, o PVP aqui estaria em 0,90. Ou seja, aqui nós estamos pagando um pouco mais caro pelo patrimônio de Porto Seguro do que vale. Mas 1,65 tá caro? Não, não quer dizer isso também, tá? A empresa hoje, cada vez mais, as empresas vêm tendo menos patrimônio porque a tecnologia propicia isso. Então, a Porto Seguro também não precisa ter um patrimônio gigantesco, né? E acaba que o valor patrimonial dela acaba reduzindo, tá bom? Agora, dividend yield 4,28%, são os dividendos que você receberia ao investir na Porto Seguro nos últimos 12 meses, 4,28% isento de imposto de renda, fora a valorização que você teve ali na ação. Então os acionistas de Porto Seguro estão sorrindo de orelha a orelha, mesmo com essa crise que a gente vem passando no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos? Olha lá, nos últimos 5 anos ela pagou 6,47% em média e atualmente 4,28%. E a gente vê aqui que anualmente ela paga dividendos, o que é um ótimo sinal, porque mostra que a empresa está sempre tendo lucro. Uma empresa que dá prejuízo não paga dividendos. Lembrando que dividendos é o percentual do lucro que a empresa resolve distribuir aí para os seus acionistas. Vamos olhar aqui então já a questão dos lucros e a gente vê aqui que a empresa nunca deu prejuízo aqui e olha lá, sempre com bom lucro líquido e receitas crescentes. Então muito positivo. E agora eu quero retomar com você a questão do endividamento. Né, o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Evitem empresas muito endividadas. Eu trouxe aqui 2 indicadores muito importantes para vocês trabalharem aí nas próximas análises. Olha lá, dívida líquida barra patrimônio. Aqui está com menos 0,23. Significa o quê? Que hoje a Porto Seguro ela tem mais dinheiro em caixa do que tem em dívida, tá? Agora, dívida líquida patrimônio tem que estar abaixo de 1. Tá? Acima de 1 significa que a empresa tem mais dívida do que patrimônio. E trouxe também outro indicador que é dívida líquida barra EBITDA. Né? Esse indicador eu gosto até 3. Significa que caso a empresa venha repetir
né, o EBITDA do passado, nos próximos 3 anos, se tiver em 3, ela consegue pagar toda a sua dívida, tá? Lembrando que EBITDA é o lucro da empresa, só que nós vamos descontar a questão de amortização, de empréstimos e de impostos. Bom, seguindo aqui, chegamos na segunda empresa e não posso deixar de fora o setor de energia elétrica, porque é básico e óbvio. Todo mundo precisa aí de energia para viver hoje em dia. A gente não consegue mais sobreviver sem a utilização de energia elétrica. E aí eu trouxe uma belíssima empresa que é a Taesa, e eu vou te apresentar ela agora. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa são construção, operação e manutenção de energia elétrica. Vamos agora abrir aqui junto os indicadores de Taesa. Bom, hoje o código TAE11, você se torna acionista da empresa com R$ 35,42. Nos últimos 12 meses a empresa se valorizou 4,23%, o seu PL está em 6,57% e o seu PVP está em 1,75%. Nos últimos 12 meses a empresa pagou muito dividendo, muito acima da renda fixa. Olha lá, 17,56% isento de imposto de renda. Então olha lá. Olha o que você poderia ter ganho de dividendos, né? Bom, vamos ver aqui a receita e lucro. A gente vê que a receita da empresa nos últimos anos cresceu bastante e o lucro líquido acompanhou, justamente por isso que os dividendos estão gordos. Vamos ver aqui os dividendos. Nos últimos 5 anos, em média, ela pagou 11,39%, belíssimo dividendo aqui para o patamar brasileiro, tá maravilhoso, bem acima da renda fixa. E atualmente pagou 17,56%. Vamos falar agora da terceira empresa que eu trouxe para você, que é o segmento bancário. Você pode até não gostar dos bancões, não é porque cobram empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, mas ser sócio de grandes bancos é lucrativo, tá? E aí eu trago para o jogo o Banco Itaú. Com certeza você conhece o Banco Itaú, não preciso nem te apresentar. Se você não ouviu falar de Banco Itaú, provavelmente você está morando no Japão desde que você nasceu ou na Nova Zelândia, mas enfim, você não é brasileiro. Todo brasileiro conhece o Banco Itaú, dispensa apresentações. Vamos ver lá os indicadores do Itaú. Código ITUB4, a cotação da ação hoje está em R$ 25,70. Tivemos uma valorização nos últimos 12 meses de 5,23%. O PL da empresa está em 8,48%, o PVP está em 1,50% e o dividend yield pago pela empresa está em 3,56%. Vamos direto aqui para a lucratividade da empresa. A gente vê que a empresa, bancão, nunca deu prejuízo, obviamente, e as receitas super altas aqui para o Itaú. Vamos lá para a tabela de dividendos. Nos últimos 5 anos, a empresa pagou em média 6,70% e atualmente 3,56%. Mas olha lá, todo ano o Itaú vem pagando dividendos para os seus acionistas. E chegamos na nossa quarta e última empresa que eu trouxe aqui para você, que é do setor de telecomunicações, né? E hoje em dia as pessoas até têm feito muito poucas ligações aí pelo telefone, mas utilizam muito a internet no celular. E aí eu trago para você aqui a Vivo, que também dispensa apresentações. A Vivo, que é líder no segmento hoje no Brasil, faz um trabalho exemplar, tem aí indicadores maravilhosos e vem lucrando também nos últimos anos. É uma empresa de um setor perene, porque todo mundo precisa hoje de internet no seu celular. Vamos aqui abrir os indicadores fundamentalistas da Vivo. A gente vê aqui que o código VIVIT4, né, a cotação hoje de uma ação está em R$ 45,34. Teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 10,68%. O PL da empresa está em 13,59% e o PVP está em 1,10%. E aí você vai me perguntar, pô, mas a empresa teve desvalorização, André? E eu já vou te adiantar, você que está iniciando ou enfim já investe na bolsa, você não vai acertar todas as ações, tá bom? Num cenário de longo prazo, a gente tem que pensar o seguinte, vou acertar mais do que errar e vou colocar os dividendos no bolso, tá? Grave esta frase, meu amigo, patrimônio é ego, é orgulho, porque os dividendos que você vai acumulando aí no passar dos anos é o que vai fazer a diferença para você viver a liberdade financeira. E falando em liberdade financeira, eu quero te convidar para um workshop gratuito que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de março, 100% gratuito, 100% online, onde eu vou te explicar aí como viver de dividendos, como dar os primeiros passos para que você possa alcançar sua liberdade financeira de forma mais rápida. Então clica aqui embaixo, tem um link, um site, você vai ser levado aí até para um grupo de WhatsApp, onde a minha equipe vai te orientar o que você precisa fazer para entrar gratuitamente aí nessas aulas, tá bom? Fica tranquilo, é muito simples, muito rápido, clica aqui embaixo, já faz sua inscrição, 7, 8 e 9 de março, às 20 horas da noite, estaremos ao vivo te ensinando. Bom, vamos ver aqui a receita e a lucratividade da Vivo? A gente vê aqui que nos últimos anos também nunca deu prejuízo, um bom lucro líquido, boas receitas. Vamos diretamente aqui para os dividendos, a gente vê que nos últimos 5 anos a empresa pagou em média 1,58% de
dividendo e atualmente ela não pagou dividendos, e aí eu vou até te explicar o porquê. Recentemente a Vivo fez grandes investimentos, inclusive comprando parte aí, percentual da empresa da Oi. Então parte da base de clientes da Oi migrou aí para Vivo, E isso, claro, que custou alguns milhões, bilhões de reais para Vivo. E aí, consequentemente, ela investiu em crescimento, não pagou dividendos, mas é uma belíssima de uma empresa, tá certo? Eu quero saber de você, já está investindo? Quais empresas você tem? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.